Se você curte jogos de terror, eu tenho certeza que já ouviu falar de Amnésia, seja através de games mais antigos como The Dark Descent, ou através dos mais novos como Rebirth ou The Bunker, que inclusive foi o tema do meu primeiro vídeo aqui no canal. A saga Amnésia, desenvolvida pela Frictional Games, tomou uma proporção tão grande que até mesmo quem não curte jogos de terror acabou a conhecendo. Isso pela forma inovadora que ela abordava o gênero. Mas nesse vídeo aqui eu quero ir um pouco mais longe, trazendo para vocês uma história de um passado calado, quase oculto e inerte, algo que ficou adormecido durante muito tempo. Eu tô falando aqui do precursor de Amnésia, Penumbra, lançado 3 anos antes e que definitivamente moldou o terror como conhecemos hoje. Para você que está assistindo a Dark Stories, eu convido a uma jornada pelo passado. Então peço para que se acomode, que se sinta em casa e que seja muito bem-vindo à Penumbra. Há coisas que eu preciso de você, coisas que talvez você não entenda e que desejaria não fazer, mas por favor, não cometa os mesmos erros que eu. Meu pai, Howard, me abandonou antes que eu nascesse. Eu poderia dizer que a perda da minha mãe e a carta que eu recebi depois do funeral dela me cegaram de tal forma que eu acabei não fazendo o que deveria ser feito. Seria uma mentira, a natureza humana carimbou a minha queda. Meu nome é Philip. Se nós tivermos sorte, quando você receber essa mensagem, eu já estarei morto. Ou, se não tivermos sorte, todos nós morreremos. Tudo começou em fevereiro de 2000. Ao que me diz respeito a esse assunto, eu não vou cometer o mesmo erro que o meu pai cometeu. Howard desapareceu da vida da minha mãe antes mesmo de eu nascer, mas me enviou uma carta poucos dias depois do funeral dela. Essa foi estranhamente a primeira vez que eu ouvi falar dele. A carta continha uma chave, algumas instruções e um pedido de perdão. Imagino que para os mortos a absolvição não sirva de muita coisa. Assim voltei a minha atenção para sua passagem profética sobre a morte, a qual inexplicavelmente ele acreditava que chegaria qualquer dia. Era evidente que o meu pai evitava dar explicações. Ele preferiu deixar o endereço de um banco em Mayfair, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Lá havia uma caixa de segurança no seu nome e eu como seu procurador. E claro, eu fui e caí como um rato, como ele sabia que eu iria. Descobri então que apesar de provas, ele havia sido declarado legalmente falecido fazia quase 30 anos. E por isso o antigo livro e as coleções de notas que eu encontrei aos olhos da lei eram meus há muito tempo. As instruções dele me diziam para queimar os documentos e não fazer mais nenhuma pergunta. Mas esse foi o seu erro. Nenhum homem é imune à vergonhosa mordida da curiosidade. E comigo não foi diferente. Representando a ala de física, eu recebi algum reconhecimento da universidade onde eu trabalhava, com pessoas perplexas com as minhas novas descobertas e aquisições. O livro era indecifrável. As notas, no entanto, mostravam um lugar e alguma parte desabitada da Groenlândia do Norte. No que mal sabia que seria o último voo da minha vida, observei a civilização desaparecer, pensando no que eu estava deixando para trás. Aterrissamos numa pista estreita e em poucos minutos eu estava num barco alugado, começando a viagem de 12 horas que me levaria ao meu passado e também à minha ruína. A jornada então se inicia, nos colocando na pele de Philip Buchanan, desbravando as profundezas do Ártico até encontrar um estranho abrigo subterrâneo. Conforme ele desce, o local se estende sob ele e a exploração, claro, se faz presente. E com isso, revelações grotescas aparecem, começando por um estranho homem que passou tanto tempo isolado ali que começou a comer as aranhas do lugar, que também tinha um tamanho bem acima do padrão. Isso ocasionou alucinações e paranoias enquanto o veneno se espalhava pelo seu corpo, o que mais pra frente fez com que ele arrancasse sua própria língua. A partir daí, o que a princípio era uma simples mina, aos poucos se torna palco para a propagação de um estranho vírus que corrompeu a mente de todos os trabalhadores e animais, os transformando em máquinas de matar. Mas isso não para por aí, já que durante o game encontramos evidências do que vai além da simples área de mineração. Tudo aquilo era parte de um grande laboratório de pesquisa conhecido como Archaic. Conforme descemos cada vez mais nesse poço de dúvidas, encontramos Red, um antigo cientista e um novo parceiro que se faz presente em boa parte da jornada, até nos pedir para queimá-lo vivo em um incinerador. Isso porque ele havia sido gravemente ferido por um desabamento, e por estar numa área afastada da mina não poderia ser salvo por ninguém, o que o fez desistir da vida e acreditar que ele não era mais merecedor de redenção. Entre especulações, dúvidas, poucas respostas e fugas agoniantes,
nos vemos em um labirinto do horror pós-guerra, com inúmeros relatos e cartas de antigos soldados aliados que se hospedaram ali por ser um local isolado do mundo, onde eles pudessem estudar diferentes estratégias contra os alemães. Mas apesar de tudo, a maior das respostas nos leva até o que todos os cientistas ali conheciam como Turngate, inclusive o próprio pai de Philip, que revelou ser um dos membros dessa equipe. Turngate era uma criatura antes adormecida, mas que após ser provocada pelas escavações, lançou sua danação sobre todos que a atormentaram, sendo ela o epicentro da propagação do vírus, que recebeu o mesmo nome. E lá pro final do game, depois da morte do nosso passageiro amigo Red, somos capturados por alguém, dando fim ao primeiro jogo, Penumbra Overture, e dando espaço ao segundo. Em Penumbra Black Plague, acordamos numa sala trancados por aquela coisa que nos capturou. Nesse game temos a expansão de tudo o que foi comentado no primeiro. Agora estamos em uma área mais profunda dos laboratórios da Archaic, o que nos revela documentos e orientações mais complexas. Aqui descobrimos que Howard era não só o líder de pesquisa, mas o principal tradutor das línguas antigas. Era ele que se comunicava diretamente com Turngate, e esse foi exatamente o motivo da carta enviada a Philip e do seu suicídio pouco tempo depois. Voltando a Archaic, temos algumas informações bem interessantes e reveladoras sobre ela. O nome The Archaic e as instalações como conhecemos hoje foram fundadas em 1519 por Melzi, um aluno devoto de Da Vinci. Durante o passar dos séculos, ela permaneceu sem nome e ultra secreta, com o objetivo de estudar novos métodos e estratégias de engenharia para a construção de maquinários avançados. Mas conforme entramos no século XXI, ela passou a aprimorar esses princípios, focalizando buscas em formas de vida alienígena e consciência dessas espécies. E é exatamente nesse ponto que entra todo o estudo em cima de Turngate. Continuando nessa estranha e misteriosa jornada, vemos também que o vírus se difere das ideias do hospedeiro original, tendo efeitos variados de pessoa para pessoa. Isso porque o próprio Philip contrai esse vírus e a sua mente o interpreta como uma segunda consciência ou personalidade, autodenominada de Clarence, e a qualquer custo tenta barrar o progresso, insultando e colocando falsos obstáculos no caminho. Isso ocasiona o assassinato de uma das cientistas que tentou nos ajudar. A mente de Philip interpretou ela como um monstro por causa da interferência do vírus. Mas apesar de tudo isso, todas as tentativas não foram suficientes para que deixemos de buscar respostas, até descobrimos as verdadeiras intenções de Turngate. Em uma comunicação espiritual com Philip, ele revela que veio do profundo cosmos, que esteve na Terra desde os primórdios da humanidade. E conforme o crescimento em conhecimento e tecnologia, os humanos se tornaram mais sábios, mas também mais egoístas e mesquinhos. Isso fez com que ele procurasse abrigo nas profundezas daquele lugar, onde acreditou que não seria incomodado. E claro, quando isso aconteceu, ele atacou de volta em legítima defesa, enquanto os humanos interpretavam aquilo como uma invasão. Mas de acordo com Turngate, Philip parece ser diferente. E realmente ele é. Ele orienta o protagonista a enviar uma mensagem para alguém de confiança extrema na superfície, que Philip garanta que quando ele a receber, irá seguir à risca todas as instruções. Isso foi justamente o que Howard fez, confiando no seu filho, que se deixou levar pela curiosidade. Então, finalmente, nos sentamos à frente de um velho computador e damos início ao e-mail. "Você fará isso por mim?" ele perguntou. E eu disse que sim. Eu prometi a ele que entraria em contato com alguém que eu podia confiar, que eu ia mandar destruir todas as provas desse local, tal como meu pai tinha prometido. Eu, porém, não cometerei os mesmos erros que ele. Agora você compreende a verdade dos eventos que me trouxeram até aqui, e a imensurável importância das minhas palavras. Com esse conhecimento, você tem que ter a força para fazer o que eu não pude. O Turngate estava totalmente correto. Os humanos são perigosos, mesquinhos, mas também são pessoas inteligentes. Os membros dessa organização pretendiam revelar e controlar o Turngate, e eu virei a salvação dele. Ele tinha razão, afinal. Eu sou totalmente o contrário deles. Mas eu tinha algo em comum com Clarence. Eu prometi que iria enviar esse e-mail para você. Eu prometi lhe pedir que mantenha todos os seres humanos longe desse local, para o bem do Turngate e da raça humana. Mas eu menti. Se nós tivermos sorte, quando você receber essa mensagem, eu já terei morrido. Ou se não tivermos sorte, todos nós morreremos. Mate todos. Mate todos eles.
E então, vemos que Philip, no último momento, escolhe o livre-arbítrio, dizendo as coordenadas do abrigo e orientando o seu amigo a matar todos eles. E, bom, com o encerramento dessa história, temos aqui o que eu ouso dizer que foi o moldador dos jogos de terror que conhecemos nos dias de hoje. Penumbra não só criou como consolidou a fórmula utilizada na franquia Amnésia até os dias atuais e que ainda funciona extremamente bem, como vimos em The Bunker. Quando a jornada do primeiro Penumbra se inicia, sentimos na pele aquele anseio por respostas, aquela vontade de continuar explorando mesmo dominado pelo medo. Toda a história, por ser contada através de fragmentos de texto e notas espalhadas pelo jogo, nunca nos coloca frente a frente com nenhum personagem, mas se juntarmos todos os fragmentos, conseguimos montar um quebra-cabeça capaz de revelar todo o mistério do que está acontecendo ali. E a magia do que digo aqui é que tudo isso nós fazemos sozinhos, sem ajuda de terceiros. Atualmente são poucos os jogos que oferecem mais do que uma gameplay boa, mas que conseguem contar a sua história, que conseguem verdadeiramente comunicar ao jogador os sentimentos que os desenvolvedores quiseram passar. A Frictional Games merece sinceros aplausos por conseguir fazer isso de maneira tão excelente desde o seu primeiro jogo. Todo o universo é extremamente detalhado, lapidado e bem cuidado, assim como cada canto do game em si. Tudo porque uma pequena equipe se juntou e decidiram simplesmente, acima de tudo, contar uma história. Foi essa mesma história que marcou a minha infância e foi essa mesma história que me gerou inspiração para a criação desse canal. Com isso eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha curtido esse vídeo e se interessado por esse jogo, se nunca ouviu falar dele. Se puder, claro, eu sempre peço para que vocês joguem por conta, sintam na pele tudo que eu disse aqui. Nada substitui as sensações de uma experiência individual. E claro, acima de tudo, eu tiro disso o incentivo que tive de iniciar essa jornada aqui no YouTube. Para mim, revelar e trazer essas lembranças desses jogos aqui para vocês é o que mantém toda essa grande comunidade do terror viva. Lembrem-se que histórias são feitas para serem contadas, não importa a forma como isso seja feito. E esse game nos mostra apenas uma das milhares maneiras de fazermos isso. Por agora, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse aqui. E para ficar ligado nas atualizações sobre o canal, siga a Dark Stories no Instagram. O link tá aqui na descrição e também na página principal do canal. Sobre esses assuntos e mais, nos vemos em breve.